uma análise política com toda a sua experiência, pela característica do movimento assim chamado bolsonarismo ser muito em torno, satelitar em cima da figura do Jair Bolsonaro, esse movimento ele resiste e persiste sem o Bolsonaro estando ali no dia da política, ou o senhor acha que ele tem uma tendência a migrar e se transmutar e virar uma outra coisa? Então, se ele aceita a prisão ou foge, e em relação ao bolsonarismo, o que acontece? Leandro, a primeira parte da pergunta eu tenho dificuldade de responder, porque eu não tenho nenhuma convivência ou intimidade com esse presidente. Responderia ela em relação ao presidente Lula, a quem foi oferecido várias vezes ir para uma embaixada pedir asilo político. Ele disse: não, eu vou encarar a decisão da justiça brasileira e vou provar minha inocência, como acabou provando. Então, eu sou testemunha que muita gente, até eu disse: presidente, você não acha bom? E tinha vários embaixados que chamariam ele com gosto para ser um asilado político. E ele não quis. O ex-presidente, no caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho como responder isso, que eu não conheço quais são o plano dele. Perfeito. Não sei se vai fugir, se vai para algum lugar. Aí eu, sinceramente, perfeito, eu estou por fora eu não sinto segurança, tá certo, de responder. A segunda parte... O movimento bolsonarista, o que o senhor acha que acontece com ele, enquanto movimento político-social mesmo? Sem a figura do Bolsonaro ali no dia, estando o Bolsonaro fugido ou preso? Então, ele fora de cena, eu acho que primeiro o grupo não vai ter facilidade de encontrar um nome que unifique o grupo. Na minha opinião, isso vai acontecer. Agora, o chamado bolsonarismo, essa fanatização que aconteceu, vai continuar sendo alimentado pelas redes. Então, eu não tenho dúvida que isso é pensado, é realimentado, ele faz questão de realimentar, mas vamos ser francos, já tem muita gente de direita incomodada com esse movimento. Nós, eu não tenho dúvida, em 2022, parte dos votos que o presidente Lula teve era de gente até que não é torcedora nossa, mas que reconhece que é um absurdo o jeito de governar dos caras. Então, na minha opinião, o movimento vai continuar porque interessa muita gente. A extrema-direita mundial hoje está muito organizada. Como se diz, ela ressurgiu um pouco por causa daquilo que eu falei no começo. 80 anos depois da Segunda Guerra, nós não estamos no estado de bem-estar social. Então, a desesperança, muitas vezes, é tão grande que o pessoal diz: bom, se o pessoal da política não resolve, bota qualquer doido aí para ver que bicho vai dar. E é um pouco o que está acontecendo. Você vê em vários lugares pessoas, eu não quero adjetivar, mas meio até grotescas, ganhando eleições, fazendo performance na rede, fazendo performance no sistema todo. Então, eu acho que o bolsonarismo, com esse sentido, vai continuar, ou pelo menos o movimento da extrema-direita, está assim nos Estados Unidos. O que a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente jamais imaginou que ia ver. Está assim em outros países da Europa também. Há um crescimento da extrema-direita. Talvez porque a gente sempre fez a pregação do social e as pessoas não estão vendo chegar no nível que elas gostariam que chegasse. Então as pessoas começam a ter uma desesperança, como eu falei, e aposto, vou chamar em qualquer maluquice. Claro. Se acumulam as discrepâncias sociais dentro e entre países, as discrepâncias regionais e o empobrecimento de milhões, milhões e milhões de pessoas que por conta disso também adoecem, etc. Então, nós perdemos o chamado centro na política. E esse, para mim, é o risco. Isso não só no Brasil? Não só no Brasil. O mundo inteiro está na base do polarizado e se adotou uma linguagem que hoje a mentira vai virando uma verdade, a ofensa é permitida nas redes e as pessoas, na verdade, para mim, perderam um pouco da liturgia do relacionamento humano. As pessoas se acham no direito, porque pensam diferente de você, de mim, de me ofender ou de te ofender. E é por isso que eu diria assim que é a principal diferença. Eu vivi 12 anos no parlamento, na Câmara dos Deputados, e nós tínhamos debates até emocionantes, duros, porque de ideias diferentes, mas com troca de argumento. Você vai hoje nos parlamentos, inclusive no Brasil, e não tem muita discussão de argumento. É a moda da lacração, e aí se estabelece um clichê, não tem muita profundidade, não tem muito argumento, e vai se carimbando as pessoas, botando selo nas pessoas, rótulo. A gente vive um ambiente muito tensionado. Isso para a conversa política, quer dizer, erodiu a capacidade de entendimento, né? Pois é, porque eu, por exemplo, a minha filosofia, meu jeito de trabalhar, meu jeito na liderança, é sempre ter a minha posição, a posição de governo,
entender a posição de adversários e ir construindo o que eu chamo de caminho do meio. Perfeito. Quando as pessoas não estão dispostas a achar esse caminho do meio, que na minha opinião, democracia não é as pontas, sempre é um caminho do meio. Ninguém na democracia sai com 100%. 100% é terra de autoritarismo. Claro. Você sai com 50%, 60%, Sim. 70%. Você tem que estar disposto a perder alguma coisa. Para mim está muito diferente, porque se perdeu muito isso. Os parlamentares estão muito preocupados o tempo todo em se fazer as coisas para botar na rede, porque a lógica hoje é essa. Muita gente que é influenciador, vira político, ou se mete na política, nada contra, mas é misturar duas coisas. Hoje se mistura religião com política, que eu acho que é uma bomba altamente explosiva. Eu entendo que política é uma coisa que passa pelo campo do racional, a igreja, a fé, a espiritualidade passa por um componente totalmente diferente. Mas está havendo uma mistura indevida, sabe? O púlpito de uma igreja serviu agora para pregação política. Então, eu acho que esse é um problema. Nós estamos vivendo, e é claro, depois do governo anterior, onde se exerceu pouco a política e se preferiu transformar a política numa troca, com um aumento muito grande da questão das emendas parlamentares, que bateram o teto de 55 bilhões. Eu não sou contra a emenda. Sim. O problema da emenda é que com esse volume, se você não dá um ordenamento, é uma pulverização, não estou falando nem de mau uso do dinheiro público, mas é uma pulverização do dinheiro público que ele não entra no que é principal. Deveria ser obras estruturantes, seja para cada estado, seja para uma estrada, sei lá, interestadual. Mas hoje ela está pulverizada, é trator, é máquina, é uma coisa que precisa também fazer alguma coisa no município A, B ou C. Mas parece micropolíticas locais e o grande... Porque assim, para as pessoas entenderem em casa, quando você vota para a eleição, no Brasil, no caso do presidente, as pessoas estão escolhendo, no mais das vezes, um projeto político, né? Um projeto de administração, como a gente pode colocar. Esse capacidade de dinheiro do executivo vai sumindo, esse projeto não consegue ser executado. Isso não é um problema só desse governo, parece que está sendo chutado para frente também, né, senador? Ou isso aos poucos está sendo reorganizado? Até agora não, a gente até tentou, desde o começo do governo do presidente Lula, nessa fase agora, a partir de 23, que a gente vem buscando isso, mas isso gera uma dificuldade de relacionamento com o Congresso muito grande, porque isso virou praticamente, eu diria assim, o oxigênio do parlamento. As emendas, que com as emendas, evidentemente, cada um vai fazer o benefício no seu município, no seu estado, repito, de uma forma muito pulverizada. Sim. Por exemplo, você tem emenda chamada emenda de bancada. O nome já está dizendo, deveriam ser algumas emendas que fizessem grandes obras no estado. Tanto faz se é do partido A, B ou C. Tá. Interessa para o estado um grande hospital, uma grande escola, uma grande estrada. Tá. Hoje não tem isso. Essas emendas ditas de bancada, na maioria delas pelo menos, na maioria das bancadas, acabam virando uma coisa subdividida, onde cada um fica com uma fatia e vai aplicar na sua política individual. A gente na Bahia ainda consegue manter algumas emendas dessas como sendo efetivamente de bancada, mas em geral o que existe é uma distribuição dividindo aquele dinheiro pelo número de parlamentares do estado. Então, eu acho que houve uma piora substantiva da política, no sentido da política que eu continuo achando a mais nobre das missões, e como você disse na abertura do programa, pela política que você melhora ou piora a vida das pessoas. É salário mínimo, é saúde, é escola, é tudo que você imaginar. Um bom prefeito melhora a sua cidade, um mau prefeito piora, claro, assim é no estado e na federação. Então, no último governo, como houve essa ausência de política, acabou se trocando isso por essa relação de, vamos dizer, de oferta de um volume muito grande de emendas, e isso era o suficiente para atender os parlamentares. Então, há uma briga, há uma oposição seguramente mais organizada, mais ferrenha e às vezes até mais raivosa. Lá no Senado eu consigo, pelo jeito de conversar, pelas outras bancadas a gente ainda consegue, mas eu percebo que na Câmara o estresse é muito maior. Então, mudou completamente. Você trocou um grande debate de ideias por, o que eu digo, clichês, carimbos e alimentos. Você é isso, você é aquilo, e acabou o papo. Agora mesmo a gente viu na questão ambiental. Eu sempre digo, não existe dicotomia entre desenvolvimento e preservação. Até porque se desenvolver e não preservar, amanhã você não continua. Claro.
Se só preservar e não desenvolver, você também não faz o atendimento à sociedade. Mas alguns, com interesse de bombardear o meio ambiente, colocam sempre esse contraponto e por isso ficam atacando qualquer tipo de regulação. Não que a gente não tenha que melhorar, acelerar processo de licenciamento, etc. Mas acabou virando como se fosse um estigma falar de meio ambiente, o que eu acho que é um absurdo para aquilo que a gente está vivendo no planeta. Aquecimento, subida dos mares, desertificação, enchente, dilúvio, e as pessoas parecem que só querem fechar a porta depois de roubada. Perfeito. Senador, o Senado é um pouco mais ainda trollado, digamos, por ter políticos mais experientes e não ter tido a entrada de tantos influenciadores ou coisa que o vale. A Câmara parece que teve uma abertura, até porque são mais deputados, né? Entrou mais gente nova, né? Minha pergunta é o seguinte, se fala muito há muitos anos em Brasília dos caciques dos partidos, né? Que às vezes é usado de modo pejorativo, mas no meu entender são as pessoas que organizam os partidos e que controlam os partidos de algum modo. Não está havendo uma conversa também entre esses caciques para falar para o pessoal que entrou agora, olha gente, vamos se organizar aqui, vamos parar com isso, porque realmente tem dia que parece, com todo perdão o jardim de infância, né? Parece um jardim de infância a Câmara às vezes, né? A gente fica olhando aquilo incrédulo de ver o que está acontecendo. Essas conversas têm acontecido? O senhor sente disposição dos colegas que estão há mais tempo em Brasília também, que entendem esse jogo de tentar baixar a temperatura embaixo? Ou tem muita gente também apostando nesse caos? Não, eu diria que no Senado, realmente, como você mesmo pontuou, você tem pessoas que têm uma vivência maior. Óbvio que já chegaram, eu não queria dizer jovens, chegaram pessoas que operam a política pela via só da rede. Perfeito. É isso que eu quero dizer, porque pode ser velho, tá. Um pouco mais novo, mas claro, que só fazem praticamente isso. Então, o monitor do cara é saber como é que está repercutindo a rede. A rede bombardeou, e muitas vezes a rede bombardeia através de robô, sim, através de impulsionamento pago, sim, e as pessoas acham que o mundo vai cair abaixo. A ponto de você perguntar às vezes para um senador que tenha sido eleito nessa metodologia, onde é que é a sua base principal no seu estado? Não sabe. Não, porque para ele a base dele tá no Instagram. Tá no Instagram, tá nas redes, tá no celular dele. Então, as pessoas que têm mais experiência, que viveram outro momento da política, evidentemente que se ressentem, tentam trabalhar. Mas o peso que está tendo as redes como influenciadora dentro do Congresso Nacional é uma coisa de louco. Tudo, o argumento sempre é esse. Vocês já viram, meu telefone está cheio, a rede está entupindo meu telefone disso, daquilo outro, e como se o cara fosse comandado de fora para dentro. Claro. Daqui a pouco, praticamente, é aniquilar a política e os algoritmos vão comandar. Você fica respondendo a política. só Bom, aí quem é que produz o algoritmo, você não sabe. Eu fico sempre dizendo pro pessoal que lá na minha juventude, então tem tempo pra caramba, porque eu já tô com 74, mas lá, sei lá, com 18 anos, eu me lembro que eu vi um filme, Dr. No, e era um cidadão num edifício, óbvio que era uma ficção na época, num edifício todo de blindex, todos aqueles vidros bonitos, todo escuro, e o cara lá dentro cercado de computadores. E ele simplesmente controlava a população de uma grande cidade a partir de conduzir as pessoas. O que era ficção naquela época é o que a gente está vivendo hoje. Está se aproximando para viver realidade hoje. Então, eu acho que quem tem juízo, quem pensa numa sociedade onde as diferenças sejam bem-vindas, que a democracia vive das nossas diferenças, mas o tratar das diferenças está no campo do mínimo, como eu disse, de liturgia, de relação interpessoal. E se bobear, isso vai acabar. Perfeito. Eu estava vendo hoje, no dia da nossa gravação, algumas contas que a oposição está fazendo, principalmente o grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, da extrema-direita, como se chama no Brasil, né, e eles têm um foco muito grande, até o presidente Lula falou sobre isso essa semana, no Senado. O presidente Lula até falou, a gente não pode perder o Senado, não, temos que prestar atenção na eleição do Senado. O senhor está com receio que o Senado possa também virar na próxima eleição e se tornar uma coisa parecida com isso, com essa lógica de redes, que os políticos mais experientes acabam saindo, entrando políticos que venham já com essa lógica, já muito ligados a esse grupo que muitas vezes aposta no algoritmo, no caos, na cacofonia, na falta de conversa. É uma coisa que o senhor está olhando, há um risco, esse risco é alto, baixo, deve-se prestar atenção nisso, ou ainda o Senado pode ser um lugar que ainda pode se segurar dentro dessa nova onda? Olha, o risco tem. Hoje, vinculados diretamente ao ex-presidente e à oposição mais ferrenha, nós temos lá, vou falar não número exato, mas número redondo, 20 senadores e senadoras que são totalmente vinculados. E aí tem gente que pode ser oposição ao presidente Lula, mas não é
totalmente vinculado. Tá. Nós estamos vivendo um processo, Leandro, de fanatização da política. Eu vejo muito pessoal falar, a política está muito polarizada. Eu acho que a polarização não é ruim. Eu tenho uma ideia, você tem outra, a gente debate, às vezes até com calor, com muita emoção, com muita vontade, o ponto de vista diferente, mas é uma polarização. Agora, quando vira fanatização, que as pessoas, na verdade, repito, pegam um clichê, um carimbo, que fica, vamos dizer, rodando nas redes, e aquilo é o que orienta, eu acho que tem esse risco. Por quê? E em 2026 estarão em disputa 54 cadeiras do Senado da República. Perfeito. Nós somos 81, foram 27. Em 2022 serão 54. Se ele já tem da ordem de 20. E se de 54 fizerem mais 21, eles podem passar a ter uma maioria. Tem maioria. Por que que isso é muito perigoso? Porque no Senado, que você aprova ministro dos tribunais superiores, membros das agências, embaixadores no exterior, é lá que você, em tese, entraria com um processo, como eles vivem toda hora falando, de impeachment de Ministro Supremo. Então, se eles fazem uma maioria com esta lógica fanatizadora, nós podemos ter um problema grave. Qual é o problema também, na minha opinião? O que eu sinto da política? As pessoas votam em presidente como uma escolha muito pessoal. Tá. Em governador também. Tá. Deputado é mais difícil, que é um número muito grande de deputados. Então as pessoas não se ligam. Não estou generalizando. Sim. Mas estou dizendo, muita gente não se liga. Aquela coisa então, que a maioria nem lembra em quem votou, né? Isso. Me indica aí quem é seu deputado. Então aí vale muito o cabo eleitoral, vale o prefeito da cidade. Óbvio que o prefeito também pesa numa relação de governo do estado, mas estou dizendo, para deputado ele pesa muito mais. É por isso que eu digo, acabou uma eleição, já está todo mundo em outra eleição, porque os deputados já estão todos ao lado dos seus prefeitos, já alinhando a eleição de 2026. E no caso do Senado, pelo menos a tradição baiana, é que sempre o governador elege os senadores. Senador, muito obrigado. Obrigado. Adorei você. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu já tô me apitando no ponto aqui, que já estouramos todos os limites possíveis, mas eu Ainda bem, então o papo tá não, bom. ficou coisa para trás. A gente deixa para uma próxima conversa.